Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. É com muito prazer que a gente inicia hoje uma nova série de estudos bíblicos no nosso programa de estudo bíblico à distância. E é com muito prazer que eu apresento a você a carta de Paulo aos Colossenses. Uma pequena carta, mas com profundas e grandiosas lições para a nossa vida cristã. Eu queria aproveitar esse momento para dizer que a gente já está com quase tudo pronto para essa série de estudos. Como você sabe, nós sempre temos a apostila, que é disponibilizada para o estudo, e temos a apresentação no Data Show aqui no nosso programa. Aqui mesmo, vai estar aqui do lado daqui a pouquinho. Eu vou colocar para a gente acompanhar a aula. E as aulas vão ficar gravadas no nosso canal, na nossa plataforma, que você vai poder acessar quando quiser, sempre que você quiser acessar. Perdeu a aula ou então não acompanhou no horário ao vivo, que é todos os domingos, às 10 horas da manhã, você pode assistir em outro horário e aí acompanhar os estudos. Para baixar a apostila é só entrar no nosso blog, seja o blog da igreja, o blog pessoal ou o blog de filosofia, você pode baixar ali na página de estudos bíblicos do blog. Aqui embaixo você encontra as descrições, os links para você acessar. É só clicar ali no link de cada um dos blogs e você vai encontrar a página de estudos bíblicos. Bom, gente, como vocês já sabem, os nossos estudos são feitos ao vivo, assim, bem dinâmicos, eles são criados para o momento. Então, eu não tenho uma apostila concluída sobre esse estudo bíblico. Nós vamos construir ao longo dos nossos estudos. A cada semana vai ter uma lição nova, tanto aqui no vídeo quanto lá na apostila. E aí você vai só ter esse trabalhinho de toda semana ter que baixar uma edição nova da apostila. Mas vai ser um prazer muito grande a gente caminhar junto por aqui. Você é meu convidado, você é minha convidada para essa aventura de estudo da Palavra de Deus. Sem mais demora, eu vou colocar aqui a apresentação da aula de hoje, que é essa proposta da gente olhar a carta aos Colossenses como um tratado teológico sobre a igreja, mas não uma igreja de acordo com uma orientação confessional, mas uma igreja que é mais humana, uma igreja que tem a cara de Jesus, uma igreja que é formada por pessoas que ajustaram a sua vida ao segmento de Jesus. E que Jesus é esse? O Jesus soberano, o Jesus Senhor, o enviado de Deus, aquele que é o divino, que se fez homem para poder nos trazer vida e salvação. Então, esse estudo vai ser muito interessante, porque nós vamos falar sobre uma igreja mais humana. Como que a igreja de Jesus nos dias de hoje pode se tornar uma igreja mais humana, uma igreja formada por gente. Essa ideia de uma igreja mais humana, ela está na teologia. Inclusive, um teólogo europeu chamado Schillebeeckx, ele escreveu um livro sobre isso, mas ele falou no sentido da análise dos ministérios da igreja, principalmente a Igreja Católica Romana, sobre a ação. Mas o título é fantástico. Então eu aproveitei essa proposta e vamos fazer essa leitura da carta aos Colossenses voltada para as nossas relações humanas, como pessoas, vivendo no mundo como o nosso. Então, o tema do nosso curso é Estudos na Carta aos Colossenses, uma igreja mais humana.
Vamos juntos? Aproveite aí, segue o nosso canal, clica aí no joinha para você dizer que está concordando e cooperando com o nosso trabalho. E aproveite também, compartilhe o link com os seus amigos e familiares. Não te peço nada além disso, tá bom, meu irmão, minha irmã? Siga o nosso canal, curta a transmissão e compartilhe com os seus amigos e familiares. Bom, gente, para o nosso estudo, né, propriamente, nós vamos usar como nossa primeira aula a introdução à carta aos Colossenses. E vamos aproveitar para falar o que é uma igreja mais humana, o que seria isso para nós hoje. Para nós não perdermos o hábito e continuarmos esquentando as nossas turbinas com a reflexão inicial, está aqui um versículo para a gente poder meditar. Temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos. Colossenses 1:4. Essa palavra de Paulo, ela é importante porque já cria entre os seus leitores uma afinidade, uma aproximação, para que ele não pudesse entrar de sola no problema, para que não ferisse o orgulho dos crentes e eles pudessem ler a carta e seguir as orientações que o apóstolo Paulo estava dando ali para a igreja. É um registro bastante curioso, porque fala de duas realidades dos crentes da igreja de Colossos, ou dos crentes colossenses. A primeira característica é que eles tinham uma fé firmada em Jesus Cristo, que é isso que faz a gente ser cristão. A gente é cristão porque tem a fé em Jesus Cristo. E a segunda característica interessante é que eles tinham um amor. Eles amavam a igreja, amavam os crentes, amavam as suas lideranças, amavam seus pastores, eram pessoas amabilíssimas para com todos os santos. Quem são os santos? Santos somos nós, irmãos, somos todos nós, membros da igreja. Era assim que Paulo se dirigia aos crentes daquela época. Bom, eu não sei se a gente pode usar a mesma expressão para todos os crentes nos dias atuais, todos os cristãos. Chamar todo mundo de santo é um risco, né? Não é verdade? Mas era a maneira carinhosa que o apóstolo Paulo se direcionava aos crentes de um modo geral, aos cristãos de um modo geral, fossem eles líderes ou não, leigos ou clérigos. Aliás, essa divisão não existia na igreja primitiva. Mas não importa se você está num cargo de liderança ou ou numa situação de cooperação, de comunhão, todos nós somos santos. Somos santos não porque somos perfeitos, mas porque fomos santificados pelo Espírito Santo, que nos habilitou para tomar parte do seu reino. É isso que é ser santo. Ser santo não é ser uma pessoa certinha, não é ser uma pessoa boazinha, não é estar num pedestal para ser venerado. Ser santo quer dizer ser alguém que foi alcançado pela graça de Deus, teve a sua vida transformada e entregou a sua vida inteira a Jesus para que o Espírito Santo fizesse a obra de santificação dessa vida. Você fez isso? Eu fiz um dia, eu entreguei um dia a minha vida a Jesus. Não me arrependo até os dias de hoje. Isso não quer dizer que eu seja perfeito, não quer dizer que eu seja certinho. Eu também tenho os meus erros. E não vou dizer para você quais são, para você não ficar chateado comigo. E eu também não quero saber quais são os seus erros. Quem precisa saber disso é o Senhor, é a Ele que temos que abrir o nosso coração, não usar de sabotagem com Deus a respeito de nós mesmos, até porque Ele sabe quem nós somos.
Ele nos trata como seus escolhidos, ele nos trata como seus filhos, mas ele sabe que não somos perfeitos. Olha que saudação bacana, né? Eu ouvi falar que a igreja de vocês é uma igreja muito legal. Por quê? Porque vocês seguem Jesus e porque vocês amam uns aos outros. Isso é muito bom. Isso faz de uma igreja realmente extraordinária, principalmente nos dias atuais, se nós temos uma igreja assim. Ah, mas pastor, tem igreja que não segue Jesus? Bom, gente, eu não posso botar a mão no fogo por todo mundo, mas eu entendo que muitas igrejas hoje perderam o rumo, principalmente quando se trata de aspectos políticos, materialismo, ideologias, tanta coisa que está aí mexendo com muitas igrejas evangélicas, muitos líderes, muitas igrejas que não são evangélicas também. Então a gente não pode botar a mão no fogo por todo mundo, não. Se a gente segue o Jesus da fé, o Jesus de Nazaré, e se a gente consegue amar uns aos outros, já está bom pra caramba, não é verdade? Eu queria ter uma igreja assim. Bom, eu tenho uma igreja assim, a nossa igreja é uma igreja assim, onde nós compartilhamos nossas experiências, nossa comunhão, é muito bom. Pequenininha, mas onde as pessoas têm fé em Jesus Cristo e amam uns aos outros. Eu acho, né? Pelo menos é o que eu faço da minha parte. Bom, vamos à aula então de hoje. A carta de Paulo aos Colossenses, como eu disse anteriormente, é um profundo tratado de teologia a respeito da divindade e da soberania de Jesus Cristo. Paulo se dedica a falar sobre isso, como que Jesus é Deus, como que ele se manifesta, como que ele participou da criação, como ele faz a mediação entre o homem e Deus, como ele se tornou o cabeça da igreja, enfim, como a plenitude divina habita na pessoa de Jesus Cristo. Essa é a ênfase da carta em quase todo o trecho, quase todo o texto. E aí, então, a gente vai explorar isso. Por que que Paulo, então, se preocupa com este assunto para os irmãos da igreja de Colossos? Bom, ela foi escrita quando Paulo estava preso em Roma. Paulo, ele estava na fase dele de escritor de cartas. Paulo teve 2 momentos importantes no ministério dele. O primeiro, quando ele foi o missionário evangelista, plantador de igreja, fazendo as suas viagens missionárias. E o segundo momento, quando ele está preso, já não pode mais fazer o trabalho evangelizador, ele vai então se dedicar, ele preso continua trabalhando, ele vai se dedicar ao trabalho teológico, escrevendo cartas. São as chamadas cartas da prisão. E uma dessas cartas é a carta aos Colossenses. Paulo recebe notícias dessa igreja, como é que eles estão, que problemas que eles estão enfrentando, e ele percebe que essa igreja está com dificuldade de firmar-se na sua fé em Jesus Cristo diante das intromissões que já começavam a acontecer. Naquela época, era mais ou menos o ano 60 do século I, que já naquela época começava então a colocar dúvidas a respeito de quem é Jesus. Ele é Deus, não é Deus? É homem, não é homem? É anjo, não é anjo? É uma aparência de Deus, é uma aparência de homem? Tinha tudo isso. Essa discussão foi até mais ou menos o século IV. Foram discussões acaloradas
na igreja primitiva. E aí a gente começa vendo na carta aos Colossenses essa discussão sobre esse tema. Teologicamente, esse tema tem um nome, chama-se Cristologia. Então, a carta de Paulo aos Colossenses é um tratado de Cristologia, com certeza. Então, a gente vai ver aí essas orientações que Paulo vai dar durante toda a carta sobre esse assunto teológico tão importante. Havia na cidade de Colossos uma coisa que ficou conhecida historicamente como a heresia de Colossos. O que era a heresia de Colossos? Era a presença de determinadas influências filosóficas do pensamento greco-romano. Colossos era uma cidade totalmente inserida na cultura greco-romana, e aí havia muitas concepções sobre divindade, sobre humanidade, sobre personalidade, e isso influenciava a interpretação sobre o papel de Jesus Cristo na fé. Quem é Jesus? Essa heresia de Colossos não dá para a gente fazer um elo, mas se você é um estudante de teologia, você vai logo entender do que eu estou dizendo. Essa heresia, ela estava muito assemelhada ao gnosticismo. Então, havia um movimento do tipo gnóstico na igreja de Colossos. Não é que fosse o gnosticismo propriamente, mas era alguma coisa que logo em seguida, com o passar do tempo, no século II principalmente, vai se consolidar no movimento cristão como um movimento dentro do movimento que era o gnosticismo. E essa igreja, ela já começou a receber influências da filosofia greco-romana. Então, Paulo afirma nessa carta a soberania de Cristo. O que Paulo defende? De ponta a ponta, ele vai defender a soberania de Cristo. Cristo é a imagem de Deus. Cristo é o Criador de todas as coisas. Cristo é o mediador da humanidade. Cristo é o cabeça da igreja. É esse ensino que Paulo vai deixar aos Colossenses. Ele escreve lá em Colossenses 2:9, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tudo que você precisa saber de Deus está na pessoa de Jesus. Como Jesus ensinou, não é mesmo? Lá em João 14, quem me vê, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, eu e o Pai somos um, disse lá em João 17. E assim por diante. A pessoa histórica de Jesus, o Jesus de Nazaré, é um com Deus. Ali habita plenamente a divindade. E é a partir dessa afirmação que a teologia do movimento cristológico, que é o dogma cristológico, ele afirma que que Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Toda a plenitude divina está na pessoa histórica de Jesus, na pessoa de Jesus. E toda a humanidade Jesus assumiu quando aqui viveu. Plenamente Deus, plenamente homem. É uma máxima teológica bastante importante e que Paulo já começa a desenvolver antes de qualquer coisa e que depois a igreja vai desenvolver mais profundamente. E o que é a igreja? A igreja é essa comunidade de pessoas que segue os ensinos de Jesus de Nazaré, esse Deus que se fez homem. São pessoas que congregam em torno do nome de Jesus, daquele que veio para poder trazer salvação. São pessoas que assumem o compromisso de levar adiante
a causa do reino de Deus que Jesus trouxe. E isso tudo no poder do Espírito Santo. Essa é a concepção de igreja do apóstolo Paulo. Ele não está falando de uma agremiação religiosa, mas está falando de uma comunidade de pessoas que se reúnem voluntariamente para seguirem esse que se fez um de nós, para poder trazer graça, salvação, misericórdia, perdão, vida eterna para todas as pessoas. Então, há 3 fatos aí que a gente encontra no livro, na carta aos Colossenses, que estão relacionadas à igreja. Quando a gente lê nessa perspectiva, para entender a igreja de Jesus como a comunidade dos que seguem Jesus, nós vamos encontrar 3 coisinhas importantes. A primeira coisa que a gente vai encontrar é que a igreja é uma comunhão de pessoas. E essas pessoas são as que atenderam ao convite amoroso do Senhor. Ok? Então, todos nós que fazemos parte da igreja somos pessoas que atendemos ao convite amoroso do Senhor. Nós estamos aqui juntos porque temos um mesmo convite. Ele convidou a cada um de nós. A segunda coisa é que os participantes dessa igreja que aceitaram esse convite têm uma tarefa, que é a tarefa... Qual é a tarefa do crente? Sabe qual é? Tem gente que confunde essas coisas, né? Acha que tarefa é fazer proselitismo. Não é, não. A tarefa do crente é encarnar a mensagem de Jesus na vida. Por isso que Jesus falou, segue-me. Você vai ter que ser como eu. Você vai ter que me imitar. Você vai ter que me acompanhar. Você vai ter que fazer as coisas que eu faço. E vai ter que aprender as coisas que eu ensino. Então, isso é encarnar a mensagem de Jesus na vida. E terceiro, a vida de comunhão da igreja é uma tarefa inacabada. Meu irmão, minha irmã, não existe igreja perfeita, igreja pronta. Toda ela precisa sempre ser renovada, revitalizada, atualizada. E muitas vezes, muitos líderes denominacionais entendem que revitalizar a igreja é aumentar o número de pessoas, melhorar a receita financeira, o patrimônio. Revitalizar é fazer com que esse grupo de pessoas que segue Jesus tenha firmeza na fé, encarne a mensagem do Evangelho na sua própria vida. E isso constantemente, todo o tempo, a gente precisa fazer isso. Atualizar, porque a igreja é uma tarefa inacabada. Lembro 2 pastores muito queridos que hoje já estão na glória. Um deles é o pastor Samuel de Souza, que era de uma igreja aqui pertinho da gente. Os irmãos mais antigos de Niterói devem conhecer. E ele um dia levou-me a conhecer o templo que ele orientou a construção. Um templo bonito aqui na cidade de Niterói. E ele mostrou tudo, mostrou as salas, mostrou o auditório e terminou no púlpito. Quando a gente estava no púlpito, olhando a nave do templo, ele disse, pastor Irênio, olhe para cima. Aí eu olhei para o teto. Você está vendo uma coisa? Não tem acabamento. Não tem nenhum tipo de lustre. Não tem nenhum tipo de rebaixamento, nada. Não tem sanca, não tem coisa nenhuma. Aí sabe por que isso? Eu disse, não, por quê? Faltou orçamento? Aí ele riu, né? Disse, não, ao contrário. Era uma intenção levar as pessoas que entrassem no templo entendessem que a igreja está sempre em construção.
A obra nunca acaba. Mas não é a construção material, é a construção espiritual. Olha, eu aprendi isso, eu levei para a vida, que bacana, né? E o outro pastor é o pastor João Falcão Sobrinho, também muitos devem lembrar dele, que é de uma grande igreja do Rio de Janeiro, e ele escreveu um livro com um título muito curioso, que até outro dia um colega, que foi até meu aluno, no tempo de seminário, há muitos anos atrás, mostrou que encontrou esse livro num dos materiais antigos que ele tinha. O livro chama-se A Túnica Inconsútil. Meu Deus, o que é inconsútil? Inconsútil quer dizer não costurada. É uma túnica que ela não tem o acabamento. A túnica é uma roupa, né? Uma camisa, um camisolão, né? E aí essa túnica não tem acabamento. Então as irmãs que são costureiras, os irmãos costureiros aí, devem entender bem o que significa isso. Significa que ela precisa sempre estar sendo retocada, arrumada, ajustada, para que possa caber em cada corpo. Em cada corpo. A túnica inconsútil. Bom, fica aí as nossas reflexões para que a gente possa entender o que é isso. A igreja como tarefa inacabada. Por que isso? Porque a igreja ela está aí para assumir a realidade humana. Ela não está aí para fazer um programa religioso, para criar marionetes, bonequinhos que imitem vida de cristão no mundo. Ela está aí para uma vida humana, para se envolver com os problemas humanos, com o sofrimento humano, com a realidade humana, com a história humana e com as condições de vida sociais, culturais da humanidade. A igreja, então, ela precisa assumir a sua própria condição humana. Igreja é uma realidade humana. Dá para anotar isso aí? Coloca aí no bilhetinho do lado. A igreja é humana. Entendeu, meu irmão? A igreja não é uma organização celestial que foi trazida do céu e colocada no seu bairro. Ela é uma comunidade de pessoas formada por seres humanos igual a você. Direitinho. Então, quando essa igreja assume a sua humanidade, ela também se compromete com aquilo que promove a dignidade das pessoas. Se tem alguém sendo explorada, a igreja se importa com isso. Se tem alguém explorando, a igreja também se importa com isso. Se alguém sendo oprimido, a igreja se importa com isso. E se alguém está praticando opressão, a igreja se importa com isso. Porque o que ela quer é que todas as pessoas vivam dignamente. Então, é claro que existem muitas pessoas que precisam ser alcançadas. E é por isso que a missão da igreja é contínua, permanente, porque há muitas pessoas que precisam ser alcançadas. Jesus reconheceu isso. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Jesus dizendo isso, né? Então, essa igreja que se humaniza, essa igreja que se torna mais humana, o que acontece com ela? Todos que fazem parte da realidade humana no seu entorno são tratados como filhos e filhas de Deus de modo igual. Ninguém é mais do que o outro. Ninguém é melhor do que o outro. Ninguém é mais bonito que o outro. Bom, isso aí pode até ser no sentido estético. Eu não me comprometo, mas mesmo que tenhamos alguém mais feinho, isso não faz diferença alguma. Não é isso que está importando. Não é a aparência das pessoas que importam, mas o coração.
Olha, gente, isso aí é algo que a gente precisa aprender nos dias de hoje, relembrar nos dias de hoje, por causa do aumento do preconceito, o aumento do racismo, o aumento do desprezo às classes inferiores. Olha, isso tudo precisa ser revisto por nós como cristãos nos dias de hoje. A igreja de Colossos surgiu então numa época bastante curiosa do ministério do apóstolo Paulo. Vocês sabem que Paulo, você vai avaliar a história dele, estudar a história dele. Aliás, nós estudamos isso no livro de Atos dos Apóstolos. Você vai ver que Paulo passou um tempo na cidade de Éfeso. Se eu não me engano, entre 2 e 3 anos em Éfeso, ali pregando o evangelho, treinando liderança, ensinando teologia para a igreja, enfim, fazendo o trabalho missionário. E entre esses trabalhos havia então o envio de missionários, plantadores de igreja, para cidades vizinhas. E muito provavelmente Colossos foi uma dessas muitas cidades que foram alcançadas pelo trabalho do apóstolo Paulo, mas não diretamente, mas indiretamente, através desses irmãos. Aí fala de Tíquico, talvez, Epáfras, tem muitos irmãos na fé que ajudaram o apóstolo Paulo no seu ministério enquanto ele estava em Éfeso. Atos 19:10 fala isso. Por 2 anos, todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia, que é essa região onde ficava Colossos, ouviram a palavra do Senhor. Então, é uma evidência de que, embora o apóstolo Paulo não tenha agido diretamente para plantar a igreja, não tenha estado na cidade de Colosso para isso, a igreja era resultado do seu trabalho, do seu ministério. E Epáfras era um desses líderes, um líder extraordinário, um irmão na fé maravilhoso, que se tornou um grande companheiro do apóstolo Paulo. Epáfras era aquele irmão da igreja que orava por todas as pessoas, era um encorajador, uma pessoa animada, que dava assim bastante incentivo ao trabalho, que estava sempre pronto a ajudar irmãos na fé enfraquecidos, para apoiar o trabalho, todas as ações da igreja. Epáfras era o cara, né? Era aquela ovelha que todo pastor gostaria de ter no seu hall de membros. Ah, Senhor, manda muitos Epáfras para as nossas igrejas. Então, Epáfras era um líder que estava com esse compromisso, com o fortalecimento da igreja em Colossos, mas também na região de Laodiceia e na cidade de Hierápolis. Eram cidades muito próximas. Segundo os geógrafos aí de plantão, a distância entre uma e outra era coisa de 20 quilômetros no máximo. Hoje, se fosse de carro, dava aí 5 minutos de carro, 10 minutos de carro. Naquela época ainda levava um dia, né, de carruagem. Mas era tudo muito perto, tudo muito junto ali. Eram cidades co-irmãs. Em Colossenses 4:12 diz assim: ele, que é o Epáfras, né, está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Que camarada legal! Acho que valeria a pena a gente conhecer esse irmão na fé, ou pelo menos a gente conhecer hoje um irmão na fé. Você conhece alguém assim na igreja? Ah, eu conheço muitos que, inclusive, passaram pelo meu ministério e me abençoaram grandemente. Como eu sou grato a Deus por esses irmãos Epáfras e pelas irmãs Epáfras que também fazem parte de nossa igreja. Ele também, Epáfras,
havia se tornado um cooperador no cuidado com a igreja e um companheiro de Paulo em sua prisão. Você vai encontrar essa narrativa lá em Filemon, quando Paulo faz uma referência a ele, o companheiro de prisão que ele tinha em Roma. Então, como líderes da igreja, Paulo e Epáfras estavam preocupados, porque um grupo que era uma espécie de um misto de gnosticismo com judaísmo, eram os gnósticos e os judaizantes, era uma mistura desses dois movimentos que influenciavam a crença. E nessa influência deturpavam uma interpretação sobre a pessoa de Jesus. E já naquela época isso começava a interferir na vida de comunhão da igreja. Então, essa carta ela foi escrita exatamente para atender, porque Paulo estava preso em Roma, não poderia ir até lá, e era melhor que ele tratasse disso diretamente. E escreveu essa carta. Parece que houve não só uma carta, houve várias cartas. Inclusive uma carta à igreja de Laodiceia, que ele cita aqui no livro de Colossenses, mas que essa carta se perdeu, a gente não sabe onde é que ela está. Então, através da carta aos Colossenses, podemos fazer essa leitura a respeito da nossa própria concepção sobre quem é Jesus para nós, como nós nos relacionamos com Ele, quem é Jesus no mundo de hoje. Então, é uma leitura em que nós podemos rever nossas próprias ações como seguidores de Jesus, que vivemos no mundo marcado por tantas formas que nos desumanizam. Violência, exploração, opressão, cerceamento de liberdades, tanta coisa que nos desumaniza. Fake news, pós-verdade, não é? Autoritarismos e quanta coisa. Olha, meu Deus do céu, esse mundo de hoje está cada vez mais complicado. Parece que a gente teve um retrocesso na humanidade. A humanidade desaprendeu alguns valores fundamentais que foram construídos ao longo de séculos para podermos viver bem. Então, o objetivo dessa carta era fazer com que nos tornássemos, ou eles, aqueles cristãos, participantes ativos de uma comunidade de pessoas que assumem o compromisso de serem mais humanos. Humanos, como diz Nietzsche no seu título do seu livro, humanos demasiadamente humanos. É isso que nós precisamos aprender a ser, porque isso foi isso que Jesus fez. Ele foi o humano demasiadamente humano. Ele se tornou o humano perfeito, aquele que encarnou a nossa humanidade completamente. Como que a gente pode, então, construir uma igreja mais humana nos dias de hoje? Vamos fazer essa pergunta? Eu queria, então, pegar alguns versículos do capítulo 1 da Carta aos Colossenses e tentar entender como que a gente constrói uma igreja humana hoje. Como é que a gente faz isso? Uma igreja mais humanizada. Não uma igreja dogmatizada. Não uma igreja denominacionalizada. Essa palavra não existe, mas eu acabei de inventar agora para a gente dizer assim, nós não estamos presos a determinados formatos, a uma gaiola. Nós estamos abertos a viver a nossa humanidade plenamente. Primeira coisa que a gente pode fazer é agir em favor da dignidade humana para todas as pessoas. Uma igreja humana, ela está comprometida com a dignidade humana. Se tem alguém passando fome ao nosso redor, se tem alguém sendo oprimido, sofrendo violência, sendo cerceado dos seus direitos fundamentais, uma igreja humana ela tem que se importar com isso. Não basta ela dizer, no céu resolve. São problemas humanos
Então vamos assumir essa humanidade que nós somos. Paulo conheceu de perto as formas de maldade humana durante sua última viagem de Jerusalém a Roma como um prisioneiro. Ele viu toda sorte de conflito que pessoas eram capazes de fazer ali para sobreviverem, para lidarem com o poder. Enfim, Paulo sabia muito bem o que é desumanização. Ele podia testificar com a sua própria vida que não há nada mais importante para a fé do que trabalhar em favor da dignidade da vida em todas as suas formas. Ele cuidou de pessoas durante esse período. Ele não abriu mão da sua condição de servo do Senhor, de colocar a sua vida a serviço do reino de Deus. Diz o texto, em versículo 10, e para isso que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. É isso que a carta propõe. Vamos crescer, vamos aperfeiçoar a nossa vida com Deus. Uma segunda coisa que a gente pode aprender é encarnar a mensagem na nossa própria vida. Jesus deixou um ensino, aliás, de diversas formas, em grandes sermões, em pequenas parábolas, em passagens específicas, em atos realizados em favor de quem sofre. Enfim, tem tanta coisa que Jesus quis ensinar para nós. E o que nós precisamos fazer é transformar esse ensino em ações na nossa própria vida. É isso que é encarnar a mensagem. A igreja ela se torna mais humana na medida em que se assemelha mais ao caráter de Cristo. O que motivou a Cristo cuidar de gente, fazer milagres, dar lições de vida para as pessoas, aquilo que motivou a ele a ser essa pessoa extraordinária, deve motivar a nós também. Temos o mesmo chamado, o Senhor nos entregou o mesmo compromisso. Jesus falou, assim como o Pai me enviou, eu também envio a vocês. O cerne da mensagem do Evangelho é que Jesus foi enviado por Deus para assumir toda a nossa humanidade em sua encarnação, vida e morte. Jesus, então, é esse enviado de Deus para se tornar tão humano quanto nós somos. Verdadeiramente humano. Ele se fez o humano demasiadamente humano. Ele se tornou um humano extraordinário. Tem um teólogo do século II chamado Irineu, não é Irêneo, é Irineu. Ele diz, o que não foi assumido pelo verbo não foi redimido. Se tem alguma coisa da nossa humanidade que Jesus não assumiu, olha, gente, a nossa salvação não foi completa. A salvação é completa porque Jesus assumiu toda a nossa humanidade. Mas toda, pastor, toda. O que você imagina de toda? Bom, vou lembrar que uma expressão, o significado de toda é toda mesmo. Sexualidade, dúvida, fraqueza humana. Ele assumiu tudo. Ele assumiu tudo, meu irmão, minha irmã, para que ele pudesse dar a vida humana dele em lugar da nossa. O que não foi assumido pelo verbo não foi redimido. Que palavra forte, né? Disse Irineu. Jesus se fez como um de nós. Para que ele fez isso? Para que eu pudesse saber o que é ser um ser humano de verdade. Jesus se fez como um de nós
para que sejamos como Ele é. Isso é encarnar a mensagem. É ser como Jesus. As pessoas olharem para nós e dizem, olha, agora eu entendo Jesus. Eu olhando o irmão fulano agindo, eu entendo Jesus. Colossenses 1,13 diz assim, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ele tirou a gente dessa dúvida, dessa montoeira de diretrizes desconexas, de enganos, e nos apontou um caminho, que é o caminho do reino de Jesus. Mas há uma terceira coisa também para a gente fazer, que é permitir que a fé em Jesus Cristo nos torne pessoas melhores. Olha, meu irmão, minha irmã, você precisa ser uma pessoa melhor do que isso que você é. Bom, não me comprometo aí, porque eu não sei como você é, porque eu não sei quem está me ouvindo, então não posso falar de você. Mas se eu soubesse também não falaria, né? Porque cada um sabe, né? A dor e a delícia de ser quem é, diz aí o poeta da música popular brasileira. Mas, na verdade, gente, a gente precisa permitir que aquilo que a gente aprende com Jesus, com a leitura da Bíblia, com a participação na adoração, com a mensagem da palavra, isso que a gente aprende precisa fazer da gente pessoas melhores. Nós podemos ser melhor do que isso. Eu posso ser uma pessoa melhor. É difícil, né? Às vezes tem situações na vida que a nossa maldade do velho homem vem à tona, mas eu posso ser uma pessoa melhor. Eu posso dizer para mim mesmo, respira, e permitir que a graça de Deus invada a minha vida. Paulo, em sua carta aos Colossenses, relembra que a humanidade de Jesus foi o gesto divino para nos redimir de tudo aquilo que nos desumaniza. Significa o quê? O que é que te impede de ser uma pessoa melhor? O Senhor vai te libertar disso, meu irmão, porque você precisa ser uma pessoa melhor. Nada te impeça disso. E se tem alguma coisa que te impede, Ele vai te libertar. A obra da redenção implica a restauração do que há de mais humano em nós. Por mais perverso que o sujeito seja, por mais impregnado de rancor, de mágoa, sempre existe um resquício de humanidade nele. E é esse resquício de humanidade que o Senhor quer resgatar. Ele quer restaurar o que há de mais humano na nossa vida. Colossenses 1:22. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Amém? O Senhor fez isso. Ele rasgou a cédula da nossa dívida. Ele nos perdoou de todo o pecado. Ele apagou todas as nossas transgressões e nos colocou em condições de uma nova vida. É isso que a palavra de Deus nos chama. Amém, meu irmão? Acho que eu posso ouvir aí esse glória a Deus que surge dentro da gente depois da gente descobrir essas coisas grandiosas que Jesus fez por nós. Vamos aplicar a lição na nossa vida, então, como a gente fez nas outros cursos. Vamos continuar fazendo aqui também um pequeno parágrafo para a gente pensar sobre aquilo que nós aprendemos hoje. Ser uma igreja mais humana é reconhecer
que somos pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus para vivermos em comunhão. Que é isso que é o ser humano. Deus fez a cada um de nós para vivermos em comunidade. E somos imagem e semelhança de Deus. O individualismo destrói as nossas relações e se constitui a principal causa de nossa desumanização. Quando a gente volta para a gente mesmo, quando a gente vive nos nossos próprios problemas, nas nossas próprias idios, que é isso que é ser idiota, sabia? Não estou ofendendo, mas a palavra idiota é aquele que vive para si mesmo. Há muitas pessoas que se ofendem ao ouvir essa palavra, porque soa como um palavrão. Mas o idiota, no sentido lato da palavra, lá original, sentido gramatical mesmo, é a pessoa que vive para si mesma. A pessoa que vive de acordo com os seus interesses. Não é você, nem sou eu. A gente está buscando o bem de todos nós, não é verdade? Por isso que a gente está aqui hoje. Então, a fé em Jesus Cristo nos restaura como pessoas e nos interpela a vivermos em uma nova perspectiva comunitária. A igreja, ela se torna elemento importante de nossa convivência humana na medida em que somos convidados a viver uns com os outros como novas criaturas em Cristo. Amém? Um versículo para a gente guardar, para a gente meditar durante a semana até a próxima aula. Mas Cristo é tudo e está em todos. Amém? Amém, meu irmão. Que bacana a gente poder falar sobre essas coisas aqui, né? Vamos orar ao Senhor? Feche seus olhos, fale com Deus. Senhor Deus e Pai, está aqui a nossa vida diante do Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela obra redentora de Jesus, por aquilo que Ele deixou como mensagem, como exemplo, como lição de vida para todos nós. E que nós nos tornemos pessoas melhores ao encarnar em nós aquilo que Jesus nos transmitiu como mensagem de vida. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã? Que bom a gente poder estar junto e partilhar esse momento tão importante de estudo da Palavra de Deus. Bom, nós continuamos esse estudo no próximo domingo, às 10 horas da manhã, e você está convidado a nos acompanhar. E também, logo mais à noite, às 18h30, haverá a transmissão da mensagem da nossa celebração da noite. Vamos começar uma nova série de mensagens. Você já ouviu falar aquela expressão, eu aceitei Jesus? O que isso significa? Você sabe o que é isso? Há muitas pessoas que não entendem quando alguém chega e diz, eu aceitei Jesus. Desde o dia em que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Diz o corinho antigo, antigão mesmo, né? Mas o que é isso? Então nós vamos começar uma série refletindo sobre qual é o sentido dessa expressão que nós geralmente a gente levanta a mão, o novo crente levantou a mão por um apelo que o pastor fez, veio à frente, recebeu uma oração. O que é isso? Então vamos meditar sobre isso a partir de hoje à noite, durante esse mês de junho, nós vamos refletir sobre essa questão. Deus o abençoe, Deus a abençoe. Um bom domingo na presença do Senhor.